Um segundo assunto que eu quero tratar aqui, ele diz respeito à questão da tolerância e intolerância. Acho que nós estamos vivendo no Brasil, no atual momento, uma situação onde algumas pessoas têm aproveitado para criar e estimular uma política de intolerância. Eu, recentemente, estava lendo um livro que é o Tratado sobre a Tolerância, escrito por Voltaire, que ele chama a uma reflexão profunda sobre, a exemplo do que foi no passado, e o que é que pode ocorrer a partir do momento que a intolerância ela se torna uma regra nas sociedades. Os crimes e os massacres que surgiram a partir daí, eles devem servir de referência para a gente desenvolvamos uma política de combate a esse sentimento de intolerância. Lá naquele caso, o escritor, ele vai contar a história de um cidadão que foi condenado, executado por 8 juízes, sobre uma acusação de que teria matado o filho que iria se converter do protestantismo para o catolicismo. E foi um dos maiores crimes cometidos sobre esse prisma, sobre essa ação da intolerância e do preconceito religioso. Numa época, doutora Silvana, aonde ser protestante significava você ser excluído da sociedade, você não poder ter acesso aos cargos públicos, aos serviços públicos de forma geral. E que Voltaire faz exatamente um combate a esse tipo de intolerância, tomando como princípio os estados aonde a sociedade mais democrática, ela já abria espaço para convivência entre as opiniões contrárias, com respeito mútuo. Então, no Brasil, a gente assiste com muita preocupação o estímulo das pessoas ao conflito físico por conta das divergências das ideias. E a gente deve ter muita cautela com isso, porque esse caminho ele é muito perigoso e pode nos levar a uma situação de desrespeito à democracia e ao pensamento dos outros. Eu vi uma matéria que saiu, um editorial, do jornal O Povo de hoje. Ele faz uma reflexão sobre a audiência que foi realizada aqui na segunda-feira e coloca o equívoco da escola sem partido. E chama a necessidade, chama a atenção para a necessidade de que a escola deve ser transformada num ambiente de tolerância, de respeito, de múltiplas ideias, de um debate franco, aberto e sincero. Eu ouvi ontem a deputada doutora Silvana dizer que estava disponível para fazer uma audiência pública para ouvir a outra parte, já que houve um questionamento muito forte de que... Considere já aprovado, deputado. Vai ter a sua audiência. Ocorrido uma restrição à participação de outras pessoas. Mas eu vi que, inclusive, tinha um rapaz da UNE que estava falando, inclusive se posicionou muito bem. Mas havia um desequilíbrio entre os representantes. A doutora Silvana, já falei com ela se manifestou agora publicamente de que é favorável também à convocação de uma audiência que teria como tema a escola palco de reflexões. E eu acho que uma das grandes características desse parlamento aqui é permitir o amplo contraditório, a pluralidade de ideias, e a gente deve aproveitar essas ocasiões para trabalhar no fortalecimento disso, no fortalecimento desses espaços democráticos. Agradeço a deputada Silvana pela sua aquiescência, pela sua disponibilidade em aprovar também, junto conosco, esse pedido dessa audiência, mostrando que aqui a gente vai preservar por isso. Quando entrei nessa casa, eu conversei com um parlamentar e a gente teve uma divergência aqui no plenário. E assim que terminou o debate, ele me procurou no corredor ao lado e disse: olha, Santana, para mim o debate ali dentro é uma coisa, aqui fora ele está completamente superado. A gente não guarda mágoa nem ressentimento de forma nenhuma por conta de posições políticas. Eu acho que a coisa deve ser norteada dessa forma. A gente pode não concordar com a ideia das outras pessoas, mas devemos defendê-la
defender o direito das pessoas manifestar suas ideias, por mais absurdas que elas pareçam. Eu acho que esse é um dos princípios fundamentais da democracia. E nós vemos nos últimos dias a nossa democracia, ela é terrivelmente ameaçada. Está ameaçada por esse fomento à intolerância. Essa história, eu sou contra qualquer tipo de escracho, seja ele de esquerda ou de direita. Eu acho que isso é uma falta de respeito à pessoa humana em si. E as posições políticas você combate com posições políticas, com a força dos seus argumentos, mostrando a justeza das suas ideias, mostrando que o seu projeto ele é melhor e dizendo por que ele é melhor. Ele se fortalece por ser o melhor. Essa história de você, só porque discorda das outras pessoas, querer impedi-lo de expressá-las, isso é o caminho do totalitarismo, do autoritarismo, que deixam marcas que são profundas na humanidade, que são marcas de danos, a violação dos direitos humanos, que são irreparáveis, Então, a gente não deve, de forma nenhuma, aceitar esse tipo de coisa e trabalhar exatamente pelo fortalecimento das instituições democráticas com respeito ao direito dos outros. E isso se aplica também no que diz respeito à condução da lei. Nós vimos recentemente a lei se transformar... Pois não, deputado Romano. Se transformar num instrumento de perseguição política, com manipulação de informações, querendo desmoralizar as pessoas a partir da criação de factoides e notícias crimes falsas e inverídicas com o único objetivo de impedir politicamente as pessoas, como é o caso do presidente Lula. Me refiro de forma muito clara a ele, porque não enxergo nas acusações que são feitas nenhuma prova que justifique as perseguições que ele tem sofrido até o presente momento. Eu recomendo, nesse momento de tensão social, aonde as pessoas estão partindo para posturas cada vez mais agressivas por discordar do pensamento de outros, que se leia essa obra clássica da literatura, que é o Tratado sobre a Tolerância de Voltaire. Você vai ver como uma pessoa foi acusada injustamente de ter assassinado um filho que se suicidou por conta da preferência, uma mudança de preferência religiosa, que não era verdadeira, e que foi condenado e assassinado sob tortura, e que posteriormente, quando o caso foi revisto, foi inocentado por uma corte com um número de centenas de pessoas, juristas famosos da França daquela época. E esse crime serviu como exemplo de que as pessoas devem respeitar as opiniões dos outros e que todos devem ser iguais perante as leis, que ninguém deve ser discriminado por causa da sua religião, da cor da sua pele, da sua situação de gênero, enfim, do seu sexo, por nenhum outro pretexto. E que a gente deve aproveitar esses momentos para aperfeiçoar a nossa democracia, fazendo com que ela seja um instrumento para garantir o direito de todas as pessoas e construir uma sociedade mais justa e solidária. Obrigado, senhora presidente.